Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto de hoje do nosso programa é transtorno alimentar. Sabe aquela situação de compulsão alimentar, comer muito ou não comer nada, fugir da comida ou ter o descontrole total da alimentação e até escolher alimentos? Então, sobre tudo isso, nós vamos conversar com a psicóloga de comportamento, Laura Lemos Cury, que vai explicar para a gente o que é o transtorno alimentar e quais as consequências na nossa saúde mental. Laura, um prazer recebê-la aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra poder participar e contribuir de alguma forma. Sim. Laura, de uma forma geral, o que é o transtorno alimentar? O transtorno alimentar é uma alteração na forma com que a pessoa se relaciona com a alimentação dela. Na verdade, assim, eu gosto dessa definição de transtornos no geral. Todo transtorno é uma alteração de comportamento. Então, o transtorno alimentar ele é uma alteração na forma como a pessoa se alimenta. Então, ou ela vai começar a comer mais, ou ela vai começar a comer menos, ou ela vai se preocupar mais com um tipo de comida, ou ela vai se preocupar mais em perder aquilo que ela comeu em termos de caloria. Mas é sempre assim, uma alteração. A pessoa vinha de um jeito e, de repente, o padrão dela de comportamento mudou. E qual a classificação? Existem classificações para determinar os transtornos? Existem, assim, hoje de reconhecido como transtorno alimentar, a gente tem a anorexia, a bulimia, que são os dois mais comuns, o comer compulsivo, a vigorexia e a ortorexia. Também tem um que ainda não é reconhecido como transtorno, mas que é bem frequente, que é o da compulsão noturna. São os mais frequentes, assim. Vamos explicar cada um deles? Vamos. Então, assim, anorexia é um deixar de se alimentar. Então, a pessoa, e além de não se alimentar, ela ainda pode escolher alguma forma de perder o pouco que ela se alimenta. Então, ela pode não comer e fazer mais exercício, ela pode não comer e usar diurético ou usar laxante, mas são longos períodos sem comer e a pessoa ela vai diminuindo. Então, ela começa comendo pouco e quando você vê ela está comendo nada, ela passa o dia todo comendo alface, uma folha de alface e vai cada vez diminuindo mais. A bulimia, ela é parecida com a anorexia. Então, a pessoa também não come, ela fica sem comer por grandes períodos, só que aí ela tem um episódio de compulsão alimentar. Então, ela vai lá e come muito. E aí, ela se sente culpada e ela entende que ela precisa tirar aquela comida do corpo dela. E aí, ela também vai fazer isso através de laxante, de diurético, de exercício e ela pode também vomitar. Então, é uma das formas que o bulímico lida com a doença dele, é vomitar. Então, a diferença entre as duas é que o anoréxico não come. O bulímico, ele come, porém, ele quer perder aquilo que ele comeu. Aí, a compulsão alimentar. A compulsão, a pessoa come compulsivamente e ela tem episódios ao longo do dia. Não é igual ao bulímico, que ele não come ao longo do dia e aí, em algum momento, ele tem uma compulsão. O bulímico, ele consegue ficar mais horas sem comer. O compulsivo é aquela pessoa que come ao longo do dia, porém, algumas vezes ele tem a compulsão. Ele come normal, ele toma café da manhã normal, aí ele ele almoça normal, ele janta normal. Aí ele tem entre o almoço e o jantar, ele vai comer um lanchinho da tarde e aí ele come uma grande quantidade. Essa é uma característica da compulsão alimentar. Aí a gente tem a ortorexia, que seria uma preocupação exagerada com o que vai comer. Então, são pessoas que falam assim,
eu não como carboidrato. E aí ela só se alimenta de proteína e aí ela fica obsessiva com rótulo de alimento, ela olha muito para ver se não tem mesmo nada de carboidrato. Ela tem essa preocupação de, então não vou comer açúcar, e aí realmente ela não come nada de açúcar. Ela não chega a perder tanto peso quanto a pessoa com anorexia, mas ela também fica com uma vida bem restrita. A vigorexia, a pessoa começa a fazer muito exercício. Então, é uma pessoa que o jeito dela compensar o comer normal dela não é um comer anormal, não é um episódio de compulsão. Ela come normal como ela sempre comeu, só que aí ela fica obsessiva em fazer exercício, em queimar calorias, em perder aquilo que comeu. E o transtorno da alimentação compulsiva noturna, que a pessoa come normal durante o dia e aí à noite ela ingere uma grande quantidade de alimento e isso acontece frequentemente, assim. Então, são esses os tipos mais comuns. Ô, Laura, os transtornos alimentares, eles acontecem com outras condições como ansiedade, depressão, baixa autoestima. O que a psicologia sabe? Então, o transtorno alimentar, ele é caracterizado como um transtorno de ansiedade. Então, a princípio, é uma forma inadequada de lidar com a ansiedade. Essa pessoa pode ter, ao mesmo tempo, então pode ter toque, pode ter ansiedade generalizada, pode ter inclusive crise de pânico, transtorno de pânico, e ela também pode ter algum transtorno depressivo associado, então depressão, episódios depressivos, sintomas depressivos, porém quase todas têm problema mesmo de autoestima, é uma característica muito comum em pessoas com transtorno alimentar, porque o transtorno alimentar, ele vem por conta de uma preocupação excessiva em manter o peso ou em baixar esse peso. Então, geralmente são pessoas com problemas de autoestima. E também, normalmente, porque não é bem assim, né? Os problemas de autoestima, eles são mais frequentes em pessoas mais jovens. Então, é esperado que seja mais comum na adolescência, os problemas de autoestima. Então, é uma fase em que os transtornos alimentares também aparecem com mais frequência. Então, são fatores de risco. A idade, então a adolescência, e o ser mulher. É muito mais comum em mulher do que em homem. O que não significa que não vai acontecer de jeito nenhum em homem e também que não vai acontecer fora da adolescência. Cada vez a gente tem casos de crianças mais novas com anorexia e com bulimia, então crianças de 4, 5 anos, que às vezes começam a levar muito a sério o balé, a ginástica olímpica, que são esportes que têm uma preocupação maior em não ganhar peso. Então, elas se preocupam, desenvolvem uma preocupação extra com tudo isso e em controlar a própria alimentação. E também não significa que o adulto intermediário, até o idoso, desenvolva algum transtorno alimentar. É menos frequente só. Mas acontece. Acontece. Ô, Laura, para os pais, como a gente está falando, você está dizendo que há uma prevalência entre os jovens. Os pais, quais os sinais que eles devem ficar atentos para notar se o filho está começando um transtorno alimentar? Eu acho que isso de prestar muita atenção em como é no dia a dia o comportamento alimentar daquele jovem. Então, assim, hoje em dia é cada vez menos frequente a família sentar para fazer alguma refeição. Então, não dá tempo e é corrido, mas mesmo assim, tentar
saber o que ele comeu naquele período, se comeu, e prestar atenção em outras coisas da casa, porque é muito comum, principalmente no começo de transtorno alimentar, esconder comida. Então, jogar no lixo, mas o lixo ainda é uma coisa que às vezes acaba sendo vista, mas assim, esconder dentro de vaso na casa, dar para o cachorro, dar para o irmão. Então, às vezes, eu já tive caso, inclusive em consultório, um da família começa a emagrecer muito e o outro começa a engordar, porque ele dá a comida dele para o outro. Olha só que situação que chega. Aí já é um caso já bem, né, crítico. Existem milhares de sites e de grupos em rede social que falam abertamente de como esconder do pai e da mãe que não está comendo. Então, eu sempre acho que, lógico, veio para acrescentar isso tudo de internet, de rede social, mas quando a gente está falando com menores de idade, deve existir uma preocupação dos pais com isso. Não é à toa que rede social tem idade para entrar. A gente sabe que eles usam idade falsa, que entra antes da hora, mas e não tem nem problema se entrar desde que tenha uma supervisão. Porque sem supervisão nenhuma, é muito apelo para muita coisa ruim, né? Sim. Você falando desses vídeos na internet, eu estudando sobre o assunto, verifiquei que alguns depoimentos de pessoas, de jovens que têm o transtorno, eles dizem que eles têm muita culpa e fazem escondido mesmo. Quem tem a compulsão por comer, né, come escondido, quando não tem ninguém em casa, come tudo, come comida congelada, não sente sabor, come o que tem, por comer, tudo o que tem. É uma coisa compulsiva mesmo, não consegue controlar. Mas faz tudo isso embutido na culpa, com a culpa. E assim, é característico mesmo do transtorno essa culpa, porque normalmente quando alguém da família percebe, a pessoa começa a chamar a atenção da outra. Então, não tá comendo? Não, tem que comer. Não, você não vai levantar da mesa enquanto não comer. Essa é a pior forma de ajudar, porque isso daí incentiva a mentira e incentiva outros comportamentos que são inadequados. Por exemplo, então a pessoa, tá bom, eu sou obrigada a comer, senão eu não levanto da mesa, ok. Eu vou lá, como, depois eu vou no banheiro e vomito. Sim. Então, eu entendo que seja extremamente aflitivo para quem está lidando com isso. E por isso que eu recomendo que, assim, percebeu, encaminha direto para terapia. Não perca tempo tentando resolver em casa, porque a gente se engana com isso de que a gente dá conta. Aquela pessoa, ela está com transtorno alimentar, mas ela não perdeu a inteligência dela, então ela ainda é capaz de mentir, ela ainda é capaz de arrumar artifícios e fingir que está comendo, ou que não está comendo, né, no caso da compulsão. Tem também essa questão de que as pessoas acabam colocando no alimento, na alimentação, todos os seus sentimentos e emoções. Aquela coisa, eu vou descontar na comida a minha tristeza, a minha frustração. Tem também isso? Tem tanto. E nos Estados Unidos é muito comum artigos científicos relacionando pacientes candidatas à cirurgia bariátrica com mulheres que foram violentadas sexualmente. Então, elas têm um histórico de abuso sexual e aí elas desenvolvem uma necessidade de se enfeiar para não serem mais vítimas de violência sexual. Então, elas começam a comer compulsivo para engordar e ficar menos desejável sexualmente. E isso com vários outros transtornos. De uma pessoa normal já é assim. Eu não sei como é com você, mas eu, por exemplo, se eu ficar muito nervosa, eu não tenho mesmo vontade de comer. Se for um problema mais grave meu, as tantas, eu que sou uma pessoa que não tem nenhum transtorno alimentar,
eu vou parar e vou falar, não, eu preciso comer, uma decisão consciente, apesar da falta de fome. Mas uma pessoa que tem transtorno alimentar, ela pode aproveitar a falta de fome e se utilizar dela para não comer mesmo mais. Opa, não estou nem sentindo falta. Diferenciar o que é algo pontual ou é algo que acontece com frequência? Mesma coisa com alguém que se frustre. Tem gente que reage à frustração não comendo, tipo eu. Tem gente que reage à frustração comendo a mais. Então, se a gente for procurar, todo dia tem um motivo para a gente ficar feliz ou para a gente ficar triste. Se a gente aprender que comida é uma muleta para uma coisa ou para outra, é uma coisa muito complicada, né? Então, por isso que a gente precisa aprender a diferenciar a fome de verdade da fome psicológica, da vontade de comer, né? Sim. E com relação você falou, a fome psicológica, como que a gente pode fazer essa diferença? Quando a gente pode perceber que está saindo, não está mais normal, que já pode ser um transtorno? Então, eu acho que um jeito fácil de falar é assim, quando a gente fala de fome de verdade, fome física, fisiológica, a gente come qualquer coisa quando a gente está com fome. A gente come até o que a gente não gosta. Agora, a vontade de comer é aquela coisa que você está no meio do dia e aí você fala, nossa, que vontade de comer um chocolate. Então, ninguém tem fome de chocolate, tem vontade de comer. Você pode escolher comer ou não, mas é uma vontade. Então, essa não é fome, é uma vontade, é uma fome psicológica. Ah, bem explicado, dá para entender. Então, é a vontade e a fome. Agora, com relação ao padrão de beleza que sempre está imposto em nossa sociedade, principalmente para as meninas, e aí vem a cobrança do padrão de beleza que tem que seguir com redes sociais, isso se agravou? Agravou porque ficou cada vez mais escancarado. Então, assim, nós tivemos um movimento de mulheres maiores e que chegaram a fazer grande sucesso, assim, inclusive por isso, uma libertação, assim, do padrão. Porém, isso não fez com que o padrão mesmo da mulher magra, jovem, parasse de existir. Então, outro dia eu fui num aniversário de criança, as mães tinham mais ou menos a mesma faixa de idade que eu, e o garçom falou assim, nossa, que curioso, essa é a única mesa que as mães comem. Olha só. Eu fiquei horrorizada, porque assim, eram mulheres adultas e era fim do dia, quer dizer, todas nós tínhamos trabalhado o dia todo e era uma hora que eu estava com fome de sentar e jantar. Então, eu cheguei na festa, sentei e jantei. E o garçom estava incomodado que só na minha mesa as pessoas estavam comendo. Então, é o quanto a gente sabe que a gente precisava ter hábitos saudáveis e não tem, e compensa de outra forma. Então, a gente sabe, toda mulher adulta sabe que ela precisa fazer exercício físico. Ela precisa ter uma alimentação equilibrada e fazer exercício físico todos os dias. Só que a gente sabe que não dá tempo. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar filho, a gente tem que cuidar da casa, cuidar do marido, e não dá tempo. E aí a gente come qualquer coisa, qualquer hora, a hora que dá. Às vezes até a sobra do prato do filho, enfim. Não faz exercício e é uma vida desequilibrada. E a gente compensa, assim, eu digo a maioria das mulheres, compensa não comendo, ou comendo, ficando grandes períodos sem comer. E esse desequilíbrio faz com que, passou um período grande sem comer, você fica com fome. Então, você acha que você merece uma comida melhor. E, geralmente, a comida que a gente merece, ela é uma comida mais calórica, não é uma folha de alface, né? Ninguém fala, nossa, estou merecendo, vou pedir uma salada. É uma compensação através do alimento, não é, Laura? E a gente usa muito comida para reforçar as pessoas, né? Você fez uma coisa, é seu aniversário, você ganha caixas de bombom.
aniversário de namoro, você ganha chocolate. Tudo gira em função de comida. Quando a gente tem um dia ruim, não, mas eu vou comer só um docinho porque nosso dia foi horrível. É compensar, né? Sim, e nós temos também agora, Laura, essas ondas de dietas, várias dietas, e as pessoas acabam, né, ficando escravas das dietas. Você mesmo disse que já está sendo, né, só come tal alimento, não come aquele, isso já está sendo classificado como um transtorno. E aí nisso já entra o alimento como uma outra faceta, né, com julgamento, o dia do lixo, quer dizer, alimento é lixo, né? Então nesse dia você pode comer tudo, né? Então, você está dizendo que o alimento é lixo, o dia do jaquei. Gente, que coisas. É impressionante como muda, né? Até uns 5 anos atrás, se você falasse assim, eu como 2 ovos por semana, nossa, os nutricionistas iam querer te matar. Onde já se viu comer 2 ovos na semana? Que absurdo. Hoje em dia, se você fala que você come 2 ovos na semana, eles vão te falar que tá pouco. Até há pouco tempo atrás, assim, da idade das nossas avós, quem você conhecia que era intolerante à lactose? Sim. Que não podia com glúten. Eu não lembro de nenhum idoso que era intolerante à lactose ou que não pudesse com glúten. E agora, porque é moda, ninguém mais pode. Tudo virou alergia de leite, tudo virou alergia de glúten. É uma demonização da comida, né? Sim. Ô, Laura, e como que a gente pode rever, então, essa relação com a comida, com os alimentos? Como que a gente pode estabelecer um equilíbrio? Eu acho que a palavra-chave é isso que você está falando, é o equilíbrio. Então, poder, a gente pode comer tudo e não tem alimento que é demônio e nem alimento que é santo. A diferença é no quanto você come. Então, percebeu que tá demais para um lado ou para o outro, procurar mesmo ajuda. E não só a psicologia, como a nutrição e a psiquiatria, tá todo mundo apto a ajudar, né? E caminho fácil não tem, é se vigiar sempre, porque a gente está sujeito mesmo a todos os transtornos de ansiedade, não só aos transtornos alimentares, né? É possível monitorar nossas emoções para não descarregar no alimento? Como a gente pode fazer isso, Laura? Inclusive, que em consultório a gente trabalha com uma coisa que acho que todo mundo que até nutricionista hoje em dia vem trabalhando também com isso, que a gente chama de diário alimentar. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma folha que a gente divide em como se fosse jogar stop. Sim. Criança, stop, coloca em cima cada coisa e aí coloca assim: que horas eram, o que comeu, quanto comeu, o que estava sentindo antes de comer, o que sentiu depois de comer. E aí a gente aprende a enxergar o nosso próprio comportamento alimentar. Então, a gente aprende a monitorar o que a gente está comendo. Eu nunca esqueço uma vez, ela sabe, essa minha paciente sabe que eu uso o exemplo dela toda vez. Era uma paciente que era candidata à cirurgia bariátrica, e aí ela fez o diário alimentar dela, e aí no mesmo dia, ela passou na feira e comeu 4 pamonhas. Aí ela chegou em casa e jantou macarronada, em seguida. E aí, em seguida, então, a pergunta é, como você se sentiu? Aí ela respondeu assim, cheia. E aí, a hora que ela leu para mim, ela riu. E aí ela falou assim, também se eu não tivesse cheia, né? Então, tinha comido 4 pamonhas mais uma pratada de macarrão. Quando ela estava fazendo isso, ela não percebeu o tanto de comida que era. A hora que ela leu lá no diário dela, ela se deu conta que realmente era mais comida do que qualquer pessoa podia sentir fome, né? Então, monitorar o próprio comportamento é uma dica valiosa para quem busca equilíbrio. Quer dizer, é olhar para o problema.
é enfrentar, encarar. Então, existe tratamento, existe cura, tem como reverter isso. Existe. Só que, assim, não existe cura mágica. Então, existem muitos programas que falam assim, trate seu transtorno alimentar em uma semana. Ninguém fica bom de transtorno alimentar em uma semana. Não existe mágica quando a gente fala de transtorno mental. Existe tratamento e tratamento sério. E precisa ser levado a sério, inclusive. Também não adianta a pessoa só falar, estou indo à terapia, estou indo na nutricionista. Precisa ir e tratar de verdade, está disposto a tratar. Sim, pode levar um tempo, tem que ter paciência também. Paciência e persistência. Persistência. Porque comer é algo gostoso, é um prazer. É prazeroso, né? Mas tem que saber fazer essa relação, né? E o alimento não pode ser aí responsável pela nossa descarga emocional. Não, e também não pode falar que um alimento só, eu engordei porque eu comi muito pão. Então, o problema é a quantidade de pão que você comeu, né? É o muito, não o pão. Se você tivesse comido um só, não dava problema. Sim, escolher os alimentos. E aí com orientação profissional, isso é possível, nutricionista, psicólogos. Não é? Laura, tem alguma outra coisa sobre transtorno alimentar que você gostaria de deixar registrado aqui no nosso programa? Porque realmente, você mesmo disse, a gente começou o programa, para mim havia três transtornos alimentares. Aí falou, não, Jaqueline, já surgiram mais 2. Então, a gente pode dizer que são problemas que estão surgindo aqui, na nossa era, agora, aqui e agora. Assim, se eu puder escolher uma coisa para falar, conversem em família. Porque eu acho que um bom diálogo familiar é uma coisa cada vez mais difícil e é uma coisa que resolve muito problema. Não resolve no sentido, como eu falei aquela hora, não resolve no sentido de que o pai e a mãe têm que ser capazes de resolver o transtorno, mas eles têm que ser capazes de ouvir o que está acontecendo dentro de casa e encaminhar para algum profissional que saiba lidar com aquilo. É uma preocupação muito grande também, assim, com os jovens. Eu gostaria que você pontuasse mais uma vez sobre os jovens, porque a gente tem os filhos, eles vão crescendo, aí você, não, já está com autonomia, já sabe, né, fazer suas escolhas alimentares. Não, a gente tem que continuar com um olhar atento, principalmente adolescente ainda. Eu estendo até o que você está falando no sentido de que não é só para o comportamento alimentar, a gente tem que ficar atento para o comportamento do jovem no geral. Então, está dormindo muito, ou está dormindo pouco, ou está ficando muito tempo na internet, ou não quer saber de rede social, tem muito amigo ou não tem nenhum amigo, consegue estudar ou não quer estudar de jeito nenhum. Tudo que é muito ou muito pouco precisa ser analisado. Toda mudança de comportamento precisa ser levada a sério. É o olhar atento dos pais. O olhar atento e a conversa na ponta da língua, sempre. Sempre. E não demorar a procurar ajuda especializada, profissionais, é isso, né? É isso. Obrigada, Laura. Bem, a gente chegou ao final do Saúde em Foco. Espero que você tenha gostado desse programa, que a gente falou sobre transtorno alimentar. Se você quiser assistir novamente este programa, a gente está em nosso canal no YouTube. É só procurar Câmara Rio Preto e tem lá a playlist Saúde em Foco. Faça a sua inscrição em nosso canal e você vai ter acesso a diversos conteúdos bem interessantes. Muito obrigada por sua atenção e até mais. Tchau.